Muito bem, estamos começando mais um Hora do Nato podcast, Hora do Empreendedor Nato, artista nato, músico nato, trabalhador nato. Esse é o seu momento, porque aqui você sabe que grandes histórias você encontra aqui também. E hoje não é diferente, estamos com meu amigo Estevão Awed, ele que é gestor dos polos da Anhanguera, inclusive aqui na nossa cidade em Ribeirão Pires. Vai falar muito de empreendedorismo, da importância da qualificação e também cursos de inglês, que é uma novidade fantástica que você vai ficar sabendo. Estevão, muito bem-vindo. Obrigado, Nato. Agradeço o convite de poder falar um pouquinho, né, sobre educação e empreendimentos aqui na cidade de Ribeirão Pires, né, que é uma cidade que a gente frequenta aqui desde 2015, né, e uma cidade que a gente aprendeu a amar e gostar. E vamos lá. Ô Estevão, você que está como gestor dos polos da Anhanguera, tem esse lance do curso de inglês que é muito importante, né? A qualificação em si é importante pra caramba desde sempre, Sim, né? Sim. Mas até chegar esse momento, a sua veia empreendedora já veio de berço? Você aprendeu que tinha que empreender? Qual foi o gatilho? Certo, é uma pergunta interessante porque a minha primeira relação com o empreendedorismo, ele se deu ali na minha infância, né? Eu tinha ali entre 11 13 anos aproximadamente, né? Aproximadamente. E eu estava de férias, Nato. Eu estava de férias na casa da minha avó, em Minas. E eu passava ali um período de férias. E eu lembro que eu tinha uma rotina, mesmo sendo criança, que eu tinha que ter alguns valores para eu poder aproveitar o meu dia de férias. Tinha um clube na cidade, eu gostava de ir no clube. Tinha uma taxa para entrar no clube, mais um valorzinho para tomar um sorvete no final da tarde. Então, meu pai sempre me dava ali um valorzinho para eu passar esse mês de férias lá em Minas e eu já ia bem tranquilinho, já estava acostumado com isso. Certa vez, o meu pai indo nos buscar após o final de umas férias, ele teve um acidente no meio do caminho. Ficou tudo bem, mas o carro ficou muito limitado naquela época, né? E a gente precisou ficar mais tempo lá em Minas, certo, Nato? E o valor que o meu pai me dava para eu passar o mês tinha acabado. Então, aquilo deixou de ser férias e passou a ser um lugar ali que eu estava um pouco desconfortável, quando eu consegui ir pro clube, que era onde eu jogava bola, ia pra piscina, depois tomava meu sorvetinho. E era valores baixinhos, vamos colocar aí que seja, eu não lembro exatamente, mas 5, 10 reais, mas eu tinha todo dia aquele valor para fazer aquilo. Passei a não ter mais. E aí eu pensei, eu lembro eu criança, falei, poxa, eu preciso levantar valores, né? Já que eu vou ter que ficar aqui algum dia, eu preciso levantar. Naquela época, que vai entregar a meia idade, né? O gatilho foi necessidade, né? Foi necessidade. E naquela época, era uma época que se alugava videogames para você jogar nas locadoras, né? Não é todo mundo tinha videogame em casa. Não é essa galera de hoje que tem tudo online ali, no celular e tal. Então você queria jogar um console, um PlayStation, um Super Nintendo, às vezes você não tinha em casa, você tinha que ir na Eu lembro disso, fiz muito isso também. Controle hoje que é sem fio, a molecada não sabe o que é o controle com fio. Era isso, aí você pagava lá a hora, jogava o joguinho que você queria e tal. E eu tinha no centro da cidade ali um rapaz que alugava PlayStation, na época eu tinha um Super Nintendo.
E eu percebi que era mais afastado do centro e que os meninos não saíam de casa jogando PlayStation, Top Gear, lembra Top Gear jogando ali e tal. E eu falei, poxa, eu tenho algo aqui para começar a ganhar dinheiro. Eu falei, ó, se o rapaz cobra lá, eu também vou cobrar aqui. Se lá é 3, eu vou cobrar 1,50 aqui, porque o meu é Super Nintendo, não é? Não é Começando. né? E tal, tô começando. E eu comecei a falar para os meninos, pode jogar, é X a hora. E eu falei assim, joguei no ar. Mas daqui a pouco alguém me pagou. Falei, pronto, achei. Legal. E aí eu comecei. Só que tem uma parte importante, que os meninos não saíam mais da casa da minha avó. E a minha avó começou a suspeitar. Ela falou, meu, o que tá acontecendo? Que esses moleques não saem mais daí. Porque como eu tava começando, né, ali e tal... mas eu não falei, né? Ali não comentei com a minha avó o que estava acontecendo. Ela começou a dizer, o que está acontecendo? Eu falei, avó, na verdade é que os meninos estão pagando para jogar, né? Aí tem um caso ali que a minha avó ficou meio brava, falou, pô, tá gastando minha energia, não sei o que lá, né? Aí ali eu aprendi a fazer valores, mas também que existem custos. Aí eu falei, pô, tem custo também, tem energia da casa da minha avó. Foi um ensinamento. Já foi, falei, opa, tá legal. Então, foi ali no meio de uma pequena necessidade. Mais adiante, só tomando um pouquinho do tempo, a galera... Pode falar à vontade, pô. Né? Tá tranquilo. Aqui não é que nem TV, não, que tem que falar rápido, daqui a pouco tem comercial. Tá de boa, né? Então, eu nunca fui aquele menino que gostou de soltar pipa. Eu tentei, mas eu era péssimo pra soltar pipa. Eu sempre criado na rua e tudo, mas pipa não era comigo, Nato. Pipa, esquece. Não conseguia nem mover ele. E então, sempre foi mais o esporte do futebol e tudo. Bom, e aí eu vi que os meninos gostavam de soltar pipa, naquela decepção, sabia soltar pipa, não conseguia e tal. E, bom, mas como eu gostava de esporte, eu era rápido. E quando os pipas caíam, eu ia atrás do pipa por esporte, só para ter emoção de pegar o pipa, mas eu não soltava a pipa. Então, e uma vez eu peguei o pipa, né? Como sempre, normalmente eu pegava, mas eu não soltava. E o menino que não corria tanto, né? Era tão veloz tal naquela época. E ele falou assim pra mim, meu, me vende esse pipa aí que você pegou, você não vai soltar? Lá eu pago 5, eu te dou 2,50. Falei, tá, é seu. Aí eu comecei a pegar pipa, né? Então... Você começou a enxergar oportunidades. Eu comecei, tem oportunidade aqui. Então, eu acredito que isso vem de sempre, mas eu não sabia que isso era empreendedorismo, eu não sabia que isso ia, né, me trazer para esse lugar que eu estou hoje, mas... são soluções que eu ia encontrando através de necessidades que iam surgindo no meu caminho. E mais para frente eu fui entender que isso era empreendedorismo, né? Estava sendo moldado ali sem saber. Exatamente, foi ali, né? Hoje eu entendo, mas na época eu simplesmente saía, eu fazia. E nessa época tinha quantos anos? Na época de Minas eu tinha entre 11 e 13 anos. E depois, ali na época do pipa, também entre 12 e 14 anos, mais ou menos nessa faixa, né? E aí qual foi o primeiro emprego? Então, eu comecei com empregos não formais. Então, eu comecei entregando panfleto, né? Meu primeiro emprego. Meu segundo emprego foi em um lava rápido. E o meu terceiro emprego foi em uma borracharia, né? Eu tinha orgulho de chegar sujo da borracharia. Era o maior orgulho que eu tinha. Quando eu chegava da borracharia, assim, que eu tava todo sujo ali, de graxa e tal. Era o que eu mais gostava. Eu falava, caramba, eu sou um trabalhador, né? Eu chegava e tudo. E era um prazer muito grande. Até que no ano de 2001, entre 2000 e 2001, eu fui indicado para trabalhar numa escola de formação profissional de informática. Só que, Nato, eu não tinha naquela época, 2001, não era tão acessível um curso de informática e não era tão acessível um computador. Um computador era algo extremamente caro, extremamente inacessível naquela época, né? E te contrataram para ficar na rua vendendo curso? Não, a vaga a qual eu fui indicado era uma vaga para eu ser auxiliar de sala de aula. Legal. Né? Então havia o professor e eu seria auxiliar. E aí, bom, legal, só que eu não tinha o curso. Mas eu queria muito trabalhar. Aquela era a minha oportunidade, aquela era a minha chance. Tendo visto os empregos que eu tinha tido antes. Então você quer falar, a mudança de cenário. Foi. A forma que você teria que lidar com as coisas. Novidade. Exatamente. Uma empresa de verdade, que agora certamente ia assinar a minha carteira, né? Então, ia ser um passo muito grande ali, né? Da onde eu estava. E eu fui. Peguei uma camiseta social emprestada, uma calça social emprestada, fui maior que eu. Cheguei lá e... Engraçado, depois a gente pode continuar mais adiante,
a pessoa que me contratou, que foi o Fernando César, hoje ele é meu sócio. Que legal. Aquele que assinou a minha carteira na primeira vez, hoje ele é meu sócio. Mas ali começava uma parceria de mais de 20 anos, a qual eu nem sabia que estava começando naquele momento. Eu fui atrás de um emprego. E ele perguntou para mim assim, Nato, e aí, você conhece de informática? Eu falei, opa, eu não ia perder o emprego, né? Eu falei, opa, conheço, igual o pessoal faz hoje com inglês. Sabe falar inglês? Sim, intermediário, né? Então, eu falei, sim, conheço informática? Sim, tal. Bom, beleza. Aí ele falou, então tá bom, então você vai começar como auxiliar do professor amanhã. Pode amanhã? Eu falei, posso, liguei na borracharia, ela falou, obrigado, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Legal. Comecei. Só que um detalhe, aquela época tinha estabilizador para ligar os computadores. Chego eu que tinha dito que sabia de informática. Não tinha computador em casa, não é igual hoje, tá, gente? Era diferente antigamente. E eu chego ali para ligar os computadores, Nato. Aquele nervosismo, não posso perder essa oportunidade, não posso perder esse emprego. Falei que sabia e, bom, vamos. Fui ligar o computador não ligava. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E tentei, o nervosismo deixava eu ver, chego da recepcionista. Olha, não tá ligando os computadores aqui, né, e tal. Aí ela falou pra mim, não, é que tem que ligar o estabilizador. Não, eu sei, aqui não tava ligando, é aquele... e tal. Um rápido. Pô, liguei, continuei trabalhando. Anos depois, mais tarde, eu fui saber, meu amigo me contou, a recepcionista me falou que você não sabia nem ligar o computador. Tô contando isso porque olha o poder de uma oportunidade. Naquele momento, poderia ter encerrado a minha carreira na área de ensino profissionalizante. Total. Mas alguém olhou e falou, não tem o conhecimento, mas tem a postura e a vontade. Correta e a vontade. Vou investir. Então, acredito que um bom empreendedor, ele também tem o discernimento de quando conceder oportunidade, mesmo para alguém que não está preparado no momento, mas que tem o que é essencial: caráter, força de vontade, disciplina, porque tudo que é da área profissional você adquire estudando. Tudo que é da área humana, de integridade, de caráter, isso é mais difícil de você conquistar. Isso aí vem de berço, E ele me falou, mas me falou depois de muitos anos, Renato. Beleza. Aí eu entrei. E para terminar, era assim, tinha aula, o professor dava aula, né? E eu tava ali para auxiliar quem tivesse dificuldade. Só que eu também não sabia. Então eu aprendia, tinha que aprender rápido para ensinar. Aí eu ia lá e ensinava. E enquanto eu tô ali ensinando, né, tudo. E aí eu descobri, foi nesse momento que eu descobri, que a melhor forma que você tem de aprender é ensinar. Porque enquanto eu estava aprendendo, eu estava ensinando e esse conhecimento estava ficando fixado dentro de mim. Sem dúvida. Porque eu aprendia e reproduzia na vida da pessoa que estava ali fazendo o curso. Tem uma frase que diz que quem ensina aprende 2 vezes, né? Pronto, é isso, né? E eu peguei paixão por isso. Meu sonho era ser professor na época, era auxiliar. E eu fui. Mas assim, ali todo mundo me abraçou. Todo mundo me abraçou. Era uma equipe de professores excepcionais. Todo mundo me abraçou de uma forma assim que ficaram todos guardados no meu coração. Aprendi muito com todos eles. Legal. Mas teve um que me ensinou mais. Foi o que não me abraçou. Foi o que, numa certa oportunidade, eu aprendendo ali na sala de aula... Lembra do web designer, Neto? Nato, perdão. Web designer, que era a parte de Flash, fazer site, tudo ali. E eu, nesse curso, era um curso avançado para a época, não é igual hoje, né? Era um curso avançado. Eu tinha um pouquinho de dificuldades ali, e essa pessoa me falou uma palavra negativa. Esse professor me disse uma palavra negativa. Ele disse assim, olha, se você não tem conhecimento para ajudar os alunos, saia da sala. Ele me tirou da sala, e eu saí. Mas eu saí falando assim, eu vou adquirir esse conhecimento. Então, até nisso, ele acabou me ajudando. Aí é que foi a virada de chave, eu acho, porque você poderia ter desanimado também. Exatamente, Nath, exatamente. Eu lembro que eu falei, não, hoje eu não sei, mas para você foi um gás, falar, agora eu vou aprender. Foi um gás. Aí vem o autoconhecimento. A gente tem que entender como que a gente se move. E eu aprendi que eu me movo através de desafios. Se tiver tudo muito tranquilo... Se tem um desafio, não. Tem movimento. Nós temos que estar desconfortável na zona de conforto. É verdade. É isso mesmo, exatamente. E foi ali que eu aprendi as coisas primordiais, né, do ambiente de trabalho e tudo. Fiquei nessa empresa há muitos anos.
Foram quase 15 anos nessa Como empresa. colaborador, né? Como colaborador, cresci alguns degraus ali, cheguei a professor, né? Depois a coordenador e tudo. E essa pessoa que falou que você não tinha conhecimento, ela foi acompanhando esse crescimento? Foi. Isso é importante. Não, foi. E engraçado que certa vez eu falei que eu ia lutar para adquirir o conhecimento, né? E eu fui atrás, porque eu realmente não tinha. E eu adquiri esse conhecimento. E certa vez em sala de aula, essa pessoa precisou de um auxílio, porque ela teve dificuldades no processo ali. E eu tive o prazer de poder ajudar. Olha Olha, que legal. é aqui, é ali. Eu acabei me tornando, na época, né, especialista, né, na parte de websites e tudo. Hoje não é a minha atuação, mas na época eu me tornei ali um especialista, uma área que eu tinha muita paixão mesmo, gostava bastante, mas depois trocaram ali o foco, né, e eu fui para outra área. Não. Muito legal. 15 anos, aí depois dessa passagem toda aí, Ó, ali você começou a entender que tinha um canal para você começar a empreender? Isso. Ou começaram a falar que você tinha potencial também para coisas maiores? Eu comecei a ver que eu gostava muito de escola, que eu gostava muito daquele ambiente profissional, de ensinar, daquele ambiente ali de professores, sala de aula, aquilo me chamou bem a atenção. E aí, quando eu percebi isso, despertou em mim algo. Eu quero ter uma escola. Isso despertou. Eu falei, não, eu quero ter uma escola. Eu vou ter uma escola. E ali, logo no primeiro ano ali de trabalho, eu já queria ter uma escola. Mas eu não tinha nenhum carro, né? Tipo, não tinha, mas eu já queria ter uma escola. E eu lembro de eu repetindo isso frequentemente. Olha, não, com 30 anos eu preciso estar com a minha escola em mãos e tal. E era um sonho, né? Se tornou ali um sonho de fazer o melhor ali naquela escola, mas sempre com uma ambição boa, positiva, de ter a minha própria escola, né? E foi ali que, então, eu me encontrei como profissional. Eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar com educação, eu quero transformar a vida das pessoas igual a minha vida foi transformada, né? Porque a minha vida foi transformada pela educação. E eu falei, não, eu quero passar esse conhecimento para as pessoas, eu quero dar oportunidade, eu quero formar pessoas, né? E a partir dali foi quando eu fiquei com esse desejo no coração de, pô, preciso ter a minha escola. E eu sempre tive essa ambição, esse sonho. E aí, com um certo tempo, chegamos aí nesse local, né? E aí hoje está como gestor da Anhanguera, porém não Isso. começou com ela, né? Uh-uh. A primeira escola foi cursos do quê? Foi assim, ó. Eu saí de uma instituição dessa daí que eu estava. É importante a gente saber quando não tem mais crescimento na instituição que a gente está. Hoje, um ponto que às vezes o profissional ele deixa muito de ver é saber quando ele não vai ter mais crescimento naquele local. Quando você não identifica mais possibilidades de crescer naquele local, você chegou no limite do seu crescimento dentro daquele local, você precisa se mover para um local mais amplo, onde você vai poder crescer mais, né? E ali eu estava numa empresa, gostava muito dos profissionais, das pessoas, da equipe, das diretoras, gostava de toda a equipe, mas eu não via mais crescimento para mim. Eu falava, aqui eu não vou crescer mais. Então, acho que acabou o meu ciclo. E de forma bem educada e grata, cheguei a elas, agradeci, né, pela oportunidade que me foi dada, né, e segui meu caminho até outra escola, até outra instituição. Nessa instituição tive crescimento financeiro, reconhecimento financeiro. Pode falar. Então dentro de você já tinha essa energia para empreender, não tinha jeito. Sim. Essa vontade sempre de evoluir, de avançar. Sim. E também eu acho que o empreendedor não chega aonde ele quer se ele não for grato. Porque se você não for grato pelas pessoas que estão te ajudando no caminho, não tem como você chegar num lugar ali de empreendedor e ter ao teu lado pessoas gratas. Porque você está plantando ingratidão pelo caminho. Então, eu procurei sempre no meu caminho plantar gratidão. Então, em todas as empresas que eu estive, eu sempre agradeci aqueles que me deram oportunidade. Sempre saí conversando, numa boa, sempre explicando, dando prazo se fosse o caso. Você precisa de mim por mais um tempo? Eu aguardo, não tem problema. E eu acredito que foi assim que eu fui educado, né? Pelo meu pai, pela minha mãe. Sempre deixar a porta aberta. E aí eu fui para uma outra empresa. Fiquei nessa outra empresa. É uma empresa muito boa também. Fiz grandes amigos. E cresci profissionalmente também nessa empresa. E dali eu já estava planejando como que eu iria abrir a minha própria escola. Mas eu estava ali
eu não posso deixar de falar numa crise existencial, né? Quando eu cheguei ali nos meus 25, 20, 27 anos, 28, eu falei, cara, não vou chegar. Falei, não vai dar, não vou chegar, tá tudo muito difícil. E deu um desânimo, eu entrei numa crise e eu perdi um pouco o foco. É interessante você falar isso porque a maioria dos empreendedores que passaram aqui, a grande maioria falou o seguinte, teve a questão do eu quero empreender e sentir dentro do coração, eu quero empreender, mas não sei o quê. Aí se levou-se muito tempo até achar o que é. Outros falaram que você tem que começar e no meio do caminho você vai se encontrando, vai se organizando, porque se você esperar o dia certo, estar organizado, você não começa. Sim. E também falaram que você falou agora, que a questão do começar daqui a pouco, não sei se era isso, tá complicado. No seu caso, eu imagino que cresceu e o crescer dá um certo de um medo. Dá medo, né? É isso, é exatamente isso. E eu tava longe dos meus objetivos ali. Eu tava longe. A gente não pode deixar de contar a nossa história sem contar também as partes que não são tão boas. Sem dúvida. Né? Então eu fui muito precoce profissionalmente. Poxa, eu fui pai aos 17 anos. Já fui pai. Aos 18, toda a minha casa dependia do meu trabalho. Responsa. Então, era a minha mãe, eu, meu filho, minha irmã, a mãe do meu filho, na época. Então, eu já tinha uma responsabilidade muito jovem. Então, além da motivação que eu tinha de querer empreender, eu também tinha responsabilidade. Tinha pessoas que dependiam de mim. E eu não podia deixar isso. Que na realidade uma coisa puxa a outra, porém o medo aumenta. Exato. Eu falava, peraí. Eu falava, não, eu preciso dar o meu melhor nesse trabalho. Porque esse trabalho, ele é o meu sustento. Além de ser uma paixão, que era o que eu amava fazer, que eu amo até hoje eu dou aula, eu gosto muito. Não preciso, mas dou aula, gosto muito. Havia também a questão da necessidade financeira. E isso me trouxe uma responsabilidade muito novo, com 17, 18 anos. E eu acredito que isso mexeu muito com a minha cabeça, de ter essa responsabilidade muito jovem, porque quando eu fiz 20 e poucos anos, eu comecei a fazer coisas de adolescente. Entende? Meio que eu troquei ali a época, comportamentos errados e... Bom, e demorou um pouco para eu encontrar esse equilíbrio, né? Para eu encontrar esse equilíbrio e algumas atitudes erradas e tudo. E aí eu precisei me reequilibrar, porque eu não estava feliz com a minha vida familiar, eu não estava feliz em nenhuma área da minha vida. Eu falei, não, peraí, eu preciso me encontrar como pessoa para que eu possa desenvolver para qualquer área, né? E aí foi quando começou uma transformação dentro de mim, né? Ainda bem que você procurou isso, porque geralmente a tendência é a pessoa ir murchando e vai minando e acaba, né? Sim, comecei bem. No meio do caminho eu oscilei. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso mudar, né? Então veio uma força, eu acredito isso a Deus, né? E eu comecei a rever atitudes minhas. Então, atitudes que eu fazia com frequência, vinha uma voz que eu falava, não, isso não tem como você crescer fazendo isso. Não tem como você avançar fazendo. E foi havendo uma mudança, né? E aí quando eu me alinhei como pessoa, aí eu pude enxergar de forma clara o foco que eu tinha. Mas, voltando, em 2015, então, estava numa empresa, eu só trabalhei em duas, de forma registrada. Saí de uma, fui para outra, saí da outra, e aí já vim empreender aqui em Ribeirão Pires. Muito legal. E aqui tá um tempinho já, né? Já, foi 2015. 2015, eu venho para Ribeirão Pires, né? Abrimos uma escola aqui, né, na área da formação profissional, sem experiência, né? Mas abrimos e começamos os trabalhos. Cidade é boa para empreender. É ótima. É ótima. Eu gosto muito de Ribeirão Pires, principalmente nessa época que ela está, porque ela avançou muito nos últimos anos. De 2015 para cá, Ribeirão Pires desenvolveu demais. Já era uma cidade bem desenvolvida e desenvolveu muito mais. E comecei em 2015, os negócios foram indo bem. E chegou um certo momento, Nato, que houveram alguns erros da minha parte, juntamente com uma fase financeira que o país passava, o maior recesso que o país enfrentou ali por volta de 2017, 2018, ali, algumas crises financeiras no país.
E eu empreendendo, comecei bem mais uma vez, mas no meio do processo, houve ali um processo que eu pensei em encerrar os negócios. Falei, olha, acredito que não vai ser possível eu continuar, né? Mais um teste, né? Mais um teste. Há empreendedores que digam que se você não quebrou, você não sabe o que é empreender de verdade. É exatamente isso. E aprendi com os erros também, aprendi a buscar soluções. E a partir dali, fomos juntando ali os cacos, fomos reparando ali o que havia, né, sido, quebrado ali naquele momento, né? E recomeçamos de novo. Recomeçamos de novo. Nesse processo todo, eu nunca não posso deixar de falar. Hoje eu trabalho eu tenho 2 sócios, né? Além da minha família, que é o meu grande apoio, que um é o Fernando César, a minha outra sócia é a Karen, né? Então são pessoas que nesse processo todo me ajudaram. Então eles sempre tiveram ou na minha liderança, me liderando, me instruindo, me dando um caminho, ou atuando comigo como sócios, como empreendedor, e nós passamos todos esses momentos juntos, né? Legal. Então aquele momento de dificuldade foi junto também ali dentro da escola. E aí eu falei, poxa, tinha uma escola grande, Nato, era uma escola 200 metros quadrados ali na época, né, num lugar bem visto e tal. Falei, poxa, preciso recomeçar. Bom, então vou para um lugar menor, que eu consiga manter. E vou para um aluguel menor e vamos começar de novo, porque o empreendedor nunca pode desistir. Tem que sempre estar recalculando a rota. Sempre, sempre. E sempre tem que ter determinação. Acho que a principal característica de alguém que quer empreender é ser determinado. Tem que ser determinado para você poder passar os obstáculos que vão vir, né? Na vida, no dia a dia. Mas nada disso foi sozinho. Eu agradeço porque sempre tiveram pessoas do meu lado, me apoiando, me ajudando, pessoas muito boas, de caráter ímpar, assim também como pessoas não tão boas, de caráter duvidoso, né? Mas assim, a gente procura guardar as pessoas boas que passaram na nossa vida e que nos ajudaram, porque sozinho a gente não consegue nada. Sem ajuda, sem apoio, sem amigos, sem família, não tem como passar os momentos difíceis. Porque você precisa ter pessoas para te apoiar no momento difícil. Você vai se apoiar ali na tua família, você vai se apoiar ali naqueles amigos que você conta nos dedos. Não são todos, né? Aqueles que você sabe que naquela hora mais importante some. A crise ajuda a selecionar os verdadeiros amigos. Em tempo de crise você descobre quem são os verdadeiros amigos. Verdade, eu li uma frase de ontem que dizia o seguinte: depois que eu deixei de mandar mensagem, eu percebi que o amigo era eu. Não é? Não é isso? Mas ainda existem os verdadeiros. Não é? E o Adão, que está aqui comigo também, um grande amigo. Adão começou comigo também, trabalhando nas escolas e tudo. Ele é um amigo ali de 2003, mais ou menos. Nos conhecemos na escola, ele trabalhava na escola também, dava aula. E eu lembro, o Adão me emprestava R$5 para eu colocar gasolina no carro. Eu tinha um Corsinha verde, Corsinho índio. E eu comprei e eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. E eu falava, Adão, quer que eu te leve em casa? Aí o Adão falava, você me leva, põe 5 aí pra mim que eu te levo. Aí ele dava risada, né? São fases, né? Não, grande amigo dessas fases, né? E ele me ajudou muito. Passamos momentos difíceis também juntos. Então, é o que eu falo, tive grandes amigos, né? Grandes amigos. Deus colocou grandes pessoas ao meu lado para poder passar momentos de dificuldade. Isso acontece com todo mundo que supera desafios. Sempre tem alguém que Deus vai colocar no teu caminho para te estender a mão, né? Eu acredito que é isso. Sem dúvida. Agora vamos falar um pouco da Anhanguera. Veio para Ribeirão, né? Vim para Ribeirão como escola profissionalizante e aí vem a Anhanguera. Fizemos uma parceria com a Anhanguera. A Anhanguera chega para minha vida, né, de forma indicada, e aí eu passo a fazer parte do grupo de gestores da Anhanguera. Mas foi no momento estratégico. Porque assim, ó, então eu vinha me levantando de uma queda que eu tive com a primeira escola, e aí me levantando dessa queda que eu tive, estavam indo bem as coisas, eu estava feliz, eu lembro que caramba, graças a Deus, né, feliz e tudo. E ali veio a Anhanguera, falei, pô, legal, a Anhanguera estava aqui,
E eu focando aqui na escola, na Anhanguera, tudo, mas não focava, né, muitos esforços ali na Anhanguera, focava mais na escola. E, de repente, o que acontece, Nato? Vem a pandemia. De repente, começa a pandemia, né? Começam a se anunciar que vão ter que se fechar, vai ter que se fechar tudo por conta da pandemia. E, poxa, na pandemia todo mundo foi afetado, né? Com o fechamento dos negócios, e não poderia ser diferente, né? É uma situação que exigia isso, mas, enfim. Mas escola não tinha, assim, foi um dos primeiros negócios afetados, junto com outros também, mas a gente sentiu muito forte a pancada da pandemia, porque o caixa que a gente tinha na escola, ele zerou. Tudo aquilo que a gente construiu em alguns anos se levantando, ele zerou. Nesse momento estava a grande maioria presencial ainda. Estavam presenciais. Porque depois começou a mudar tudo, depois foi para online. Então, quando você quer pegar esses alunos que são presenciais e você quer mudar eles para online, a adesão não é a mesma. Porque eles contrataram um curso presencial. E aí a adesão, houveram muitos cancelamentos, muitas desistências, né? A escola zerou praticamente de alunos. Algumas pessoas não entenderam como seria o processo. Não entenderam, não confiaram, pensaram, olha, não vale a pena continuar. Enfim, todo mundo teve que se readequar. Mas eu estava com a faculdade em Anhanguera, que é 100% online. Então, quando aqui foi zerando, aqui foi crescendo. Por que aqui foi crescendo? Porque a demanda do online explodiu, né? E aí você fala, bom, então a Anhanguera chega para mim nesse momento de crescimento, né? Então a pandemia foi algo terrível, ficou marcado na história, muitas vidas se perderam, né? Mas falando assim, pros negócios 100% online, essa questão do isolamento, ele deu um crescimento no 100% online. Então houve o crescimento, houve o boom ali do 100% online. Então eu perdi aqui, mas houve uma recompensa aqui. Sem dúvida. Né? Houve uma recompensa, houve o crescimento da Anhanguera. Ali houve um foco na Anhanguera. A gente começou a investir na Anhanguera. E a Anhanguera foi nos dando todo o suporte e tudo. E a partir dali, Nato, nós fizemos a coisa mais arriscada, né? Eu e meus sócios, que a gente podia fazer, que foi investir no meio da pandemia. Então a gente fez o quê? Vamos investir, vamos quando? Agora, no meio da pandemia. Então, quando todo mundo estava tirando recurso, quando todo mundo estava guardando dinheiro, estava todo mundo, né, se precavendo de tudo, nós falamos, não, nós vamos investir, né? Então, para você empreender, você precisa ter coragem e saber investir no momento certo. Porque nós sabíamos que estava acontecendo um boom no 100% online do EAD, né? Então, ali a gente começa a investir e é ali que a gente começa a abrir polos, né? Começa a abrir polos no meio da pandemia, com a pandemia em andamento, os negócios fechando e a gente começa a abertura e expansão do negócio no meio da pandemia. Então, precisa se ser corajoso. E essa coragem, eu confesso para você que eu não tinha. Mas eu fui motivado pelos meus sócios. E deu certo. Deu certo. Hoje nós temos um grupo de polos aqui que começa lá de Rio Grande da Serra, passa por toda a ABC, São Paulo, Goiânia, né? Então, graças a Deus, foi o momento correto de investir. Sensacional. Nós colocamos aqui na tela já, né, o videozinho da Anhanguera. Vamos colocar de novo aqui, se possível na televisão, Robson, por favor. Que aí nós vamos conseguir frisar legal aqui para o pessoal até conhecer a fachada. Boa, né? boa. Tem o telefone, tem tudo. Tá passando na tela aqui agora? Aqui embaixo. Boa. Aqui, muito legal. Totalmente estruturado. Eu fui lá conhecer. Chegando lá tem o pessoal da recepção, os atendentes. Sim. Super qualificados, bacana pra caramba. Sim. Aí lá, a pessoa que te ligar agora no WhatsApp, que tá na tela aqui, ó, Estevam. Ou ligar na Anhanguera, se você quiser passar o telefone fixo, fica à vontade também. Tá. Pra saber de cursos. Quais os cursos que já tem lá? Ó, esse telefone que tá aí é o WhatsApp. Pode chamar nele, tá? Lá, a gente fez uma solução bem legal, Nato. Atualmente a gente tem lá graduação, pós-graduação e curso profissionalizante. Então, para você que quer graduação, 100% online, pós-graduação, 100% online. Inclusive, atualmente a Anhanguera está propondo pós em dobro. Você contrata uma pós-graduação e ganha outra, 100% gratuito. Legal. Tá? Bem legal.
por tempo limitado aí uma condição da Anhanguera. E também tem os cursos profissionalizantes, né, que foi lá onde eu comecei lá o princípio, né, que eu faço questão de manter. Então, hoje nós temos lá inglês, informática, administração, atendente de farmácia, auxiliar veterinário. Tá na tela aí. Então, nós temos todos esses cursos. Um curso que me chama muita atenção é o inglês, que foi onde nós nos conhecemos, né? Tem o nosso amigo Paulo que está aqui, o Nato, né? Que é um inglês acessível, um inglês de forma acessível, onde você vai fazer um investimento apenas no material didático, é um projeto que nós fizemos. Hoje todo mundo precisa ter um segundo idioma e muitas pessoas não têm por falta de condição financeira, de arcar com o custo disso, porque gera um custo você manter uma escola. E nós conseguimos unificar e fazer algo que fica acessível ao grande público, né? Apenas com o custo do material didático. O curso ele é totalmente gratuito, apenas o custo dos livros. E tem outro curso também, só para finalizar, que é o curso de atendente de farmácia, que é um curso espetacular para quem está procurando colocação no mercado de trabalho. É um curso que emprega muito, muito, muito rápido. É o curso do momento. Bom, o telefone está aí. Qualquer novidade, chama a gente. Sensacional, mas vamos frisar. O endereço? É na rua Estela Bruna Tchek Nardelli, tá? Número 271. 271. Tá? Ao lado da Tecnolab. Sensacional. O pessoal da cidade conhece bem essa rua aqui. Antigo escritório da Ciarp. Isso. Foi por muito tempo. Exatamente. Ali, agora você vai conseguir se encontrar. Exatamente. Né? Lembrou do antigo escritório da Ciarp, um tempão atrás, a Anhanguera lá no subsolo do Shopping Garden. Vale a pena porque a qualificação sempre será muito importante. E com a qualidade que eles têm e também com esses valores acessíveis, sim, tenho certeza que você vai conseguir lá ser bem atendido, estudar e buscar novos horizontes aí na sua vida profissional. Certo? Aproveitando aqui o ensejo, sim, quero convidar aqui nosso amigo Paulo. Vou quebrar o protocolo, chamar até o Adão também, se ele quiser sentar com a gente aqui, se você permitir, Estevão. Sim, a gente bate um papo, já que você citou ele aqui, é um cara importante também, empreendedor. Não é. Porque o Paulo tem muito a ver aí com a questão do... Pode puxar aqui, ó, o seu. O Paulo tem muito a ver com a questão do curso de inglês. Exatamente. Nós vamos bater um papo com ele aqui também rapidinho. Pode se adequar aí, meu amigo. Bem-vindo, tá? Olá, tudo bem? Olá, primeiramente gostaria de agradecer. Tudo bem, Nato? Tudo bem? Estevão? É uma grande honra estar aqui hoje, porque eu tenho assistido seu programa e, primeiramente, eu gostaria de dizer obrigado. É uma honra muito grande. Também quero agradecer ao professor Sérgio por eu estar aqui hoje, que ele me ajudou muito, é meu mentor, né? E já para priorizar e dizer que o inglês é tão importante, eu, quando conheci a escola Anhanguera, o projeto, eu não falava inglês, né? Eu tinha aquele The Books on the Table, que você sabe muito bem que no Brasil tem aquela máxima, né? Que todo mundo fala que, meu inglês é intermediário. Mas na hora de falar, o que acontece? Não, deixa para depois que eu não estou preparado, né? Então gostaria de frisar aqui que, já falando, né? First of all, I'd like to say thank you for having me, okay? Great things will happen today because I believe we stay together with friends. It is so nice to be here. And I appreciate everything, ok? Sensacional. Para você que não entendeu, duas possibilidades. Tradutor ou se matricular na escola. Que aí você vai conseguir daqui um tempinho, tá entendendo? Tá entendendo e escrevendo. Eu como estou no início, entendi duas ou três. Por isso que é importante se qualificar. É verdade. Mas tudo que eu falei em inglês é tudo que eu havia dito em português. Sem dúvida. Okay. Sem dúvida. Então é isso. Para você que viu, o Paulo é um cara muito gente boa, assim como nós. É um cara que incentiva as pessoas a sempre buscarem qualificação, a sempre melhorarem, né? Ele tem um perfil também assim de se ajudar. A gente tem que se ajudar. Se eu conheci uma informação bacana, eu vou passar para o meu amigo, porque para ele pode ser uma coisa importante também, e dele vai alcançar outras pessoas que a gente nem imagina. Inclusive comigo foi assim, a gente já se conhece tem um tempo. Ele falou, cara, fala inglês, é importante por isso, isso e isso. Acho que é legal, eu tenho um sonho, tenho uma meta.
E aí, por intermédio dele, eu conheci o Estevão, né? Uhum. E já vi que a vibe era igual, parecida, porque é um cara, além de ser um empreendedor, a gente percebe que é um ser humano do bem, Uhum. né? Que faz as coisas como nós colocamos aqui nos bastidores. Muitas coisas. É necessário a remuneração, é necessário o Sim. investimento, é necessário o Sim. dinheiro, mas nem tudo que você faz na vida você tem que pôr dinheiro na frente. Exatamente. Senão você não consegue prosperar, não adianta. Exatamente. Né? Exatamente. Tem os custos, tem, infelizmente ou felizmente tem, Sim. mas se colocar só cifra na frente, nada vai andar. Não. Pode ir até um certo, até o meio do caminho, É. mas não vai prosperar. É verdade. Então, pessoal, Paulo tá aqui para provar que é isso. Paulo, eu quero agradecer você por ter vindo aqui também. Nós vamos passar a fala também um pouquinho pro Adão para falar um pouco, depois volta os 3 aqui e a gente encerra com chave de ouro, Perfeito. né? Tá ótimo. Que a história de empreendedorismo do Estevão foi sensacional. Ok. Deixa seu boa noite aí, Paulo, seu telefone de contato. É, se boa puder. noite, meu telefone é 11, né? O 998784973 e eu falo para vocês que o importante hoje em dia é estudar, se qualificar e o inglês é importante na vida de todos porque é uma segunda língua, né? E é uma língua, na verdade, universal. E precisamos sempre estar nos qualificando, né? E buscando novos caminhos, né? Porque tudo evolui, né? E Sensacional. todos têm que evoluir também. E isso é importante, ok? God bless you, all of you. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. E pra quem quer ficar igual o Paulo assim, expert, é na escola. Vamos lá na Anhanguera, na Uniprojeto. Vamos lá. Sensacional. Agora nosso amigo Adão aqui também, que também é empreendedor. Fala inglês também, não? Não. não. Vou matricular ele lá. Já me formei lá, pô. Você quer o quê? Eu me formei na O faculdade. Adão lá. já tá Ah, só formado. reiterando a história dos R$5, hoje quem vai pagar a gasolina é você, viu? Tem que devolver isso aí, meu. Uma hora a conta Juros? Vai chega, ter né? juros? Não, lógico. Ô, Paulão, pega a cadeira, pode sentar aqui comigo aqui, ó. Já fica todo mundo bem locado aqui, legal. tudo certo. Bom que o papo flui, né? Então, Adão, a gente tava conversando aqui, no meio da conversa o Estevão falou, né, da amizade legal de vocês, assim como fez com o Paulo também. Uhum. E ele citou a questão que você também é um empreendedor, né? Sim, sim. E nós É. colocamos aqui a questão do desafio. Você sentindo no coração que tem a vontade de empreender, porém muitos que passaram aqui disseram que tem medo. Eu quero Ó, empreender, mas eu não sei no quê. Eu tava Com você foi conversando. diferente? Não, eu tava conversando com um cliente meu hoje. Eu acho que a maior dificuldade é você ter a coragem de começar. Porque depois que você começa, já era, não tem mais como voltar atrás. Empreender é a melhor coisa que tem, cara. Eu falo por mim. Eu trabalhei um bom tempo com ele nas escolas, né? Ele saiu primeiro, Sim. continuei no lugar dele, coordenando. Aí acabou que a escola encerrou lá o contrato, enfim, finalizou. Aí eu falei, vou começar a trabalhar com marketing só. Do marketing surgiu a parte da estamparia, que eu faço hoje também. E da estamparia com marketing aí foi vindo e aí juntou tudo. Eu falei, agora já era. CLT eu acho que nunca mais. É difícil. Principalmente quando... Não, eu confesso que pra mim nessa parte de pandemia não foi ruim. Né? Foi bom até pela parte de estampas, né? Porque teve muito presente. Eu falo que em São Bernardo do Campo, né? Até aqui também, vendi pra cá, pra Ribeirão também. A estamparia que você fala é camiseta, caneca, essas coisas todas. Exatamente. Brindes, tudo. Exatamente. Falo que em São Bernardo lá, acho que todos os pais na pandemia ganhou caneca no Dia dos Pais, né? Porque não tinha onde comprar e eu acabava vendendo. E de lá pra cá vem vindo, cara. Tem já 5 anos empreendendo, trabalhando por conta. Aí juntamos a parceria de vez mesmo no marketing com o Estevão, com a Anhanguera Sim. e todos os projetos dele a gente que cuida, né? Legal. É bom que já tinha uma amizade, tem afinidade, confiança e junta com a competência aí não vai. Não, o Adão é um cara extremamente competente. Extremamente competente, não é porque ele tá aqui não. Ele não quer pagar os R$5 a gasolina, tá me elogiando muito. Eu tava lembrando aqui que ele pegou o projeto de uma casa de carne aqui em Ribeirão, era a casa de carne premium, e ele começou do zero a divulgação e validação da marca na agência Exatamente. dele, Rovelli. E ele foi do zero a acho que 15 mil seguidores, não sei. 21 mil seguidores. Legal. Validou. Então, assim, foi bom. ele é modesto aí, mas ele tem um amplo conhecimento, né? E ele fazia toda a parte de filmagem, making off das receitas com as carnes premium, wagyu, bom, enfim. Não, era bom.
Ele gostava, a parte de fazer a parte da filmagem, tinha bastante receita, carne, ele gostava mais dessa parte. Ele nem pagava, só Era ruim filmar, viu? A gente tinha que Ele fazer uma gostava. gravação de churrasco, né? Aí depois tinha que comer. Mas É era um sacrifício, a gente fazia. E ele tem, né, a agência dele, que é a Rovelli, né, junto com o Fernando, que cuida aí de grandes pessoas, né? Depois ele vai passar aí para vocês o link e tudo. Hoje ele cuida de um dos maiores palestrantes do Brasil, que é o Alfredo Rocha. Depois pesquisem aí no Instagram. Palestrante aí com mais de 33 anos de carreira. Ele que cuida da mídia social dele. Sim. O Adão, ele tem um projeto, né, junto com o Fernando também. Ele dá aula de marketing digital, como fazer captação de clientes via as mídias sociais, especialista em Google, especialista em Facebook, especialista em Instagram, tá? Então é muito mais do que ele disse. Eu tô aqui vendendo o peixe dele. Sensacional. Tem que ser modesto. No final ele vai precisar tudo isso aqui. Agora tem uma questão. Nosso amigo Paulo aqui já conversou comigo tem um ano e meio, que ele tem um sonho de ser intérprete, né? De viajar o mundo. Verdade. Aí eu queria que vocês dessem mais um conselho para ele aí, porque ele tá... O Paulo... Fala um pouquinho do sonho rapidamente, Paulo. Bom, estou no caminho, faz anos já, né? Estou guardando dinheiro agora, já tirei inclusive até o passaporte. E também é muito importante frisar que nesse caminho todo, Deus sempre esteve comigo, sempre coloquei Sim. Deus primeiramente nos meus projetos pessoais. Sim. E por onde eu passei, né, nos trabalhos que eu passei, porque é muito importante. Sim. Não podemos esquecer que não Verdade. conseguimos fazer nada sem Verdade. Deus primeiramente. Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer também em inglês, né, que when you wake up in the morning and put God first in your life, get your knees and pray, God sees everything in your life. You get better, you achieve your goals. Do you know? Ok. Ô, Ô, louco. louco, Vai o ter cara já legenda, pode Nath? viajar amanhã, já Vai pode ter começar a legenda? trabalhar. Vai ter que ter uma legenda especial traduzindo aqui. Mas eu tenho certeza que pelas duas palavras que eu conheço, que eu vou começar a aula ainda, ele falou, obrigado, meu Deus. Boa. É que ele vai trabalhando lá, vai me ensinando algumas coisas Ele também. vai te ensinar. Ele é fera. O Paulo, ele é daquelas pessoas que a gente conhece também, assim, que são sensacionais. A gente se conheceu aqui em Ribeirão Pires, né? Se tornou um grande amigo. E o Paulo é especial porque o Paulo, quando ele foi lá na escola, eu que atendi ele. Eu lembro eu atendendo ele se apresentou, aí ele fez a matrícula dele lá. E ver ele falando inglês assim é gratificante. Foi por isso que nós escolhemos a área da educação. Porque a educação, ela realmente transforma. Tem o caso de um aluno, dá licença de contar. Ele estava trabalhando fazendo entrega. Ele fazia entrega, Nato. E ele falou, cara, eu preciso sair dessa parte da entrega que eu não tô aguentando. Eu tô trabalhando muito e eu preciso receber um pouquinho mais. Eu gosto tudo, mas eu preciso de uma coisa mais fixa. Enfim. E ele pegou e falou, olha, eu vou fazer um curso aqui de atendente de farmácia. E ele fez. Aí esse aluno, com 2 ou 3 meses nesse curso, arrumou um emprego no hospital. Saiu da parte de entrega e hoje trabalha em hospital, né, na área de farmácia. Então, o que é mais gratificante, hoje, atualmente, eu dou aula, porque eu gosto. Eu estou dando aula de informática lá na minha escola. Então, se você for fazer informática, eu sou o professor. Eu adoro. Eu tô tentando deixar, mas eu não consigo, Paulo. Eu gosto dos meus alunos. E nessa área, nesse momento no qual eu ministro aulas, eu vejo o crescimento do pessoal. Então, às vezes a pessoa está na empresa e fala, olha, Estevão, eu fiz uma fórmula lá no Excel que você me ensinou, olha, eu fiz isso daqui que eu aprendi no curso, eu consegui mudar de área, eu consegui crescer. Então, é o que você falou, não é somente a questão financeira que nos move. É claro que ela nos move, porque nós precisamos da questão financeira, mas a transformação e a diferença que você pode fazer na vida das pessoas, que só a educação pode fazer, isso é o que mais move. Quando a pessoa ela consegue uma formação em qualquer área, ela pode mudar a vida dela, da água para o vinho. Da água para o vinho, ela pode não ter uma profissão, ela começou a fazer uma graduação, ela já pode começar a entrar numa empresa grande, ela já pode ter uma visão de empreendedorismo, ela consegue acessar níveis que ela não conseguiria
se ela não tivesse adquirido conhecimento. Sensacional. Fora que Exatamente. quando você começa a conviver no meio de pessoas que tem uma vibe positiva e a ideia é um pouco mais pra frente, automaticamente você se encaixa. Ou você se encaixa ou você expele, né? Exatamente. Não tem jeito. É aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? É basicamente isso, a mesma sem dúvida. coisa. Você abre a mente, cara. Eu falo por mim mesmo. Eu trabalhei muito tempo depois que eu fiz a graduação no Polo do Estevão, inclusive. Fiz a graduação lá, você abre a mente para um monte de coisa. Né? Eu tinha já um belo conhecimento na área, mas só que quando você finaliza, você fala, meu, olha, tem coisa que eu não tinha pontos que faltavam aqui. Aí você faz a graduação e fala, meu, é isso. Pronto, vamos embora, vamos para frente, vamos continuar. E é o que a maioria não tem em mente, né? Vamos falar assim, hoje, infelizmente, a maioria dos jovens, eles têm o pensamento de que trabalhar pouco e ganhar muito. Aí não tem aquele passo inicial. Tá, você quer trabalhar pouco e ganhar muito, mas o que você vai fazer por isso? Você vai simplesmente começar fazendo o quê? Você tem uma formação em alguma coisa? Exato. Você tem um curso especializado em alguma coisa? Tem algo a oferecer? Você tem um simples curso de informática, né? Hoje, não digo simples, né? Porque quando você dá aula, você sabe que acaba não sendo simples. Mas um curso de informática. Hoje a maioria dos jovens não tem um curso de informática. Né? Eu tenho clientes lá que às vezes precisam me mandar imagem e a pessoa não sabe mandar uma imagem. Encaminhar uma imagem via e-mail, por exemplo. Né? Aí vem aquela questão de novo. Pô, o mesmo jovem que não sabe encaminhar uma imagem, fazer um documento no Word, uma planilha no Excel, quer trabalhar pouco e ganhar muito. Como? Nessa informação, isso não existe. Eu acho que, na minha concepção, não existe, né? Porque a gente trabalha pra caramba e ainda não tá ganhando muito, né? Sim, então, acho que não tem como. Sim. Por isso que é importante buscar a qualificação. Sempre buscar a qualificação. Meus amigos, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Sim. Agradecer ao Estevão, ao Adão. Vamos marcar pra você voltar aqui pra falar um pouco mais da sua caminhada também, que é importante. Vamos sim. Marcar um dia pro Paulo vir contar a história de vida aqui também, que é importante. Eu sei que tem uma história bonita também, né, que não foi fácil. Às vezes a pessoa vê assim, todo bonitão, parecendo o salgadinho do Catinguelê. Bonito. Falando inglês, né? Bonito. Altão. Mas não sabe das dificuldades que passou pela vida e das frequências que teve para até desistir. E hoje é um cara que não desistiu, que eu acho legal que ele incentiva todo mundo, cara, na questão do estudar o inglês. É impressionante. Sim. Ele é um motivador. Eu falo que comigo foi assim, eu vejo todo dia, pelo menos, ele incentivando umas 2, 3 pessoas diferentes. Isso é muito legal. Mas, como conversamos muito com o Estevão hoje aqui, tá feito o convite para os dois, a gente agenda uma data. Vamos sim. Volta, troca uma ideia. Paulo toca um violãozinho, também pode trazer o violão no dia e fazer uma resenha, tá? Quero que vocês olhem naquela câmera ali, ó, deixem os seus telefones de novo da escola, né? O endereço, Sim. o seu pessoal da sua estamparia. Pode começar, Estevão. Paulão também. Eu vou até ver com você depois umas canecas aí que eu preciso também. Pronto, Não, ó. Já foi. Meu, de arroba tem uma lista pra passar. Pode falar? Pode falar aí, Adão. Ó, o da agência, que é o que cuida a parte do Estevão, né? Toda a parte de divulgação, tráfego pago, não só do Estevão com os polos, mas que nem ele falou, um grande palestrante, parceiro nosso, que é o Alfredo Rocha, entre outros negócios, é @RovelliMKT. ROVELLIMKT. Tá? A gente tem um Instagram modesto, tá? Eu não vou falar que a gente tá no auge da nossa conta, mas a gente dá um foco total nos clientes. Então, segue lá a gente, dá essa força pra gente também. Tem o da estamparia, que eu comentei com você, é BEG Estampas, tá? @BEG Estampas. E o meu pessoal, passa também? Vontade. É Adão Chiavelli. Adão Chiavelli. CHIAVELLI. E o Estevão também tem, acho que uns 30 arrobas pra passar aí, que tem um monte de negócio. Isso é empreendedor nato, meu. É assim, gente, ó. Eu vou passar para vocês aqui o contato do WhatsApp, tá? Que é o da Faculdade Anhanguera, Ribeirão Pires e os demais polos. E também da Uniprojeto, tá? Que é a Escola de Formação Profissional. Que é o 11, né? 9-4001-8641, tá? Você que precisa de uma formação profissional, graduação, pós-graduação na sua cidade, tá? Você pode entrar em contato com a gente. Nato, uma curiosidade,
Você sabia que a nossa central operacional é em Ribeirão Pires? É que legal. A central operacional dos nossos polos é em Ribeirão Pires. Então, a gente está tão familiarizado. Todo mundo gosta de Ribeirão Pires, não quer. A gente gosta tanto que a gente colocou o centro de operações dos nossos polos aqui em Ribeirão Pires. Então, daqui a gente faz a gestão de todos os polos e equipe que nós temos aí. Tá bom? Cliente da Rovelli também. A maioria é aqui de Ribeirão, né? O Adão também. O Adão, a maioria dos clientes dele é aqui de Ribeirão. Então, Ribeirão abraçou a gente abraçou Ribeirão. Né? Sensacional. Uma parceria que deu muito certo. Ô, Paulo, qual que é o arroba lá do seu trabalho que você está fazendo agora interessante no Instagram, que é das frases? Aqui, ó. Tô fazendo um trabalho interessante, é um trabalho de Deus, porque eu iniciei na igreja que eu congrego, que é a Primeira Igreja Batista de Mauá. Inclusive, se vocês quiserem, estão todos convidados para fazer uma visita lá, que tem o nosso pastor Manuel Uchoa, que ele vai destrinchar a palavra de Deus, a Bíblia, e eu acho importante. E fiz um Instagram agora, somente em inglês. Quem gosta de inglês e aprender inglês com a palavra de Deus, nada melhor, porque para aprender inglês, você tem que falar. Você tem que fazer o input e o output, porque das 4 modalidades do inglês, a fala é o que o adulto tem mais dificuldade. Por quê? Porque ele já é adulto, não quer errar. Pode ver que uma criança, ela aprende a falar, ela fala errado, e depois ela vai corrigindo e vai melhorando. Então, o adulto ele tem que falar em voz alta, né? Speak out loud, porque você vai melhorando seu accent, né? Então é importante. O Instagram é King, né? Rei, né? Jesus Christ Prayers, oração. King Jesus Christ Prayers. Lá você vai encontrar a palavra de Deus, versículos em inglês. E você vai apertar lá o ver tradução também, e aí você vai treinando e vai melhorando. Sensacional. Okay. Legal, hein, mano? Muito bem, tá vendo? Só seguir a galera lá, precisando do serviço de estamparia aqui, qualificação é aqui é a questão de Deus lá no inglês, mas dá para clicar o tradutor e você vai entender, né? Também. E é isso. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer aqui meu amigo Robson, na técnica, como sempre. Hoje bem acompanhado da sua namorada. Estamos aí, todo mundo iluminado, graças ao bom Deus. Fecha aqui, ó. Corta aqui pra mim, que nem diz o mundo gira através dos seus pensamentos e muda através das suas ações. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um abraço. Boa.